capítulo 8 da história da igreja. Glória a Deus. Nós lemos os 8 primeiros versículos. Não podemos deixar de lembrar das palavras de Jesus em Cesareia. Quando ele perguntou aos seus discípulos o que as pessoas, a sociedade, estavam dizendo a seu respeito. Qual era o pensamento social da época de Jesus. E segundo o relato dos discípulos de Jesus, porque os discípulos ouviam muito mais acerca de Jesus do que o próprio Jesus, que isso é comum, é natural. Então o Senhor o arguiu e eles disseram: olha, mestre, estão dizendo que tu és... Alguns dizem que tu és o Elias, outros dizem que tu és o Jeremias, que é Jeremias, alguns dos profetas. E eles começaram a dar relatos daquilo que ouviam na sociedade. Depois que terminaram o relato, aí sim, Jesus perguntou para eles: isto é o que a sociedade está dizendo. Isto é o que as pessoas estão dizendo, mas eu quero saber de vocês. O que é que vocês acham que eu sou? Era como se ele dissesse assim: tudo bem, mas eu quero saber o que eu represento para cada um de vocês. O que eu represento na vida de vocês. E aquela pergunta impactou. E eles não tiveram uma resposta satisfatória. Ou seja, eles foram chamados por Jesus. Eles estavam agora comprometidos com o reino, eles estavam aprendendo do Mestre, ouvindo, vendo e experimentando os milagres e até os realizando, mas eles não tinham uma definição do que, na verdade, Jesus representava na vida dele. Se a mesma pergunta hoje, por Jesus, fosse direcionada a você: o que eu represento para você, na sua vida? Quem eu sou para você? Era algo que ele estava tratando muito pessoal. Ele queria saber, não era da coletividade, era da individualidade. O que eu sou para você? O que eu represento na sua vida? Porque nos relacionamentos interpessoais, nós sabemos o que representa cada pessoa para nós. Não é verdade? E o que Jesus representa para nós? Porque de acordo com os nossos sentimentos em relação
a uma pessoa é que vem as nossas atitudes. Por exemplo, um relacionamento de um pai com o filho. O pai dá a própria vida pelo filho. Diz: opa, meu filho ninguém toca. Esse sentimento é paterno. Porque aquele filho veio dele. Então era exatamente esta questão que Jesus estava colocando. E foi ali que, na dúvida, eles calaram, eles silenciaram. Mas Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando ele termina de dizer que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, era um reconhecimento da deidade de Jesus, que ele era Deus, que muitos não aceitavam, nem reconhecia e muito menos aceitava. Porém, quando Pedro terminou, Jesus olha para ele, todos voltaram-se para ele, e ele disse: olha, Pedro, não foi a carne nem o sangue que tu revelou isso, mas foi o meu Pai que está nos céus. Ou seja, esse reconhecimento não foi meramente a sua capacidade, a sua intelectualidade, mas foi uma revelação do meu Pai para você. E ele agora diz: tu és Pedro, e sobre esta afirmação, esta pedra, sobre esta afirmação que você acabou de fazer acerca da minha deidade, que eu sou Deus, através disso aí, eu quero te dizer uma coisa: as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. A primeira visão que o Senhor dá para eles de igreja é de vitória, é de vencedora, e que ela está edificada sobre ele, sobre a sua palavra. Glória a Deus. E quando ele fala da igreja edificada sobre a sua palavra, aí ele dá 3 ideias, que é uma revelação de Deus para a sua igreja. A primeira, que é a igreja de Jesus, ela é diferente. Não é uma igreja qualquer, não é uma mera denominação, uma bandeira religiosa, muito menos uma religião. Ele está revelando a igreja como um corpo, uma noiva, e nós como membros desse corpo. Ela é diferente. Segundo lugar, ele está mostrando que a igreja dele não é só diferente, mas é uma igreja separada do mundo. Ela é santa. Tem terceiro lugar, que essa igreja ela tem poder, autoridade delegada por Deus. Esta foi a primeira visão que o Senhor passa para aqueles que daria sequência às boas novas do reino que estava sendo estabelecido por ele. Contudo,
Esta igreja que, para ser diferente, ser santa e ser poderosa, necessariamente ela precisava da manifestação, eu disse, da manifestação do poder de Deus através do Espírito Santo na vida de cada um dos seus membros. Sem Espírito Santo não há uma igreja viva. Sem Espírito Santo não há igreja santa. Sem Espírito Santo não há igreja poderosa. A igreja só pode estar viva se o Espírito Santo estiver nela, através dela e por ela se movendo no mundo. Por o mundo, como está, jaz no maligno, a igreja precisa brilhar, manifestar a sua luz no meio das trevas. Sob a guisa de ajuda, cumprindo-se as profecias, Jesus volta para os céus, mas a promessa de estar presente estava valendo, estava de pé. Jesus sobe e o Espírito desce para consolidar a vida da igreja aqui na terra. Isto aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. No capítulo 1, Jesus e a sua ascensão aos céus. No capítulo 2, a consolidação da igreja com a vinda gloriosa do Espírito Santo que veio para ficar. E aí começou um novo tempo, uma nova época, porque Jesus havia cumprido toda a lei, toda a justiça. Ele dizia: eu não vim revogar, eu vim cumprir, porque ninguém era capaz de cumprir a lei, que serviu apenas de aio, mas Jesus cumprindo, estava resolvido. E agora, qual é a lei? É o amor. Quem cumpriu o amor, cumpriu a lei. Que lei é essa? Amar a Deus sobre, acima de qualquer coisa. Mas não é só amar a Deus acima de qualquer coisa. É amar o próximo como a você mesmo. Glória a Deus. Quem faz isso cumpre a lei. Então o Senhor disse que eles ficassem em Jerusalém até do alto serem revestidos de poder. Há uma promessa para a subsistência da igreja do Senhor aqui na terra. E para que ela seja vencedora, ela precisa que os que formam, os que fazem a igreja sejam poderosos. E ninguém consegue ser poderoso, ter a vida de Deus, se Cristo não habitar nele. Deixa eu dizer de novo. Ninguém, diga ninguém, pode ter a vida de Deus se o Espírito Santo não habitar nele. É o Espírito Santo que te faz brilhar no meio das trevas. É o Espírito Santo que lhe dá a força e a capacidade de passar no meio de um esquadrão e saltar muralhas. Foi as palavras do salmista. Mas essa igreja tão poderosa, que recebe o Espírito Santo e que fala as línguas dos anjos, já no seu nascedouro,
aparece alguém para falar mal. Aparece alguém para criticar. Aparece alguém para caluniar. Aparece alguém para dizer que tudo aquilo era fanatismo e que aqueles homens estavam embriagados. Esta não foi. Esta é a missão de Satanás: matar, roubar, destruir. Mas jamais ele vai conseguir destruir os sonhos de um crente cheio do Espírito Santo. Aleluia. Meus amados irmãos, e Deus levanta um pescador que, cheio do Espírito Santo, entrega um sermão tremendo. E quase 3.000 almas se rendem aos pés do Senhor Jesus. Era uma forma de Deus, era uma forma do Senhor dizer: conforme a promessa, eu estou com vocês. Conforme a promessa, vocês podem fazer muito mais. Aleluia. Mas, amados, a partir dali, a igreja, indiferente pelos transeuntes que passavam para a festa, a igreja não vista, não temida, que não incomodava ninguém, ela era desapercebida. Um crente natural no meio do mundo, ele é desapercebido. Ele não incomoda ninguém. Porque ele não se constitui ameaça para o pecado nem para os demônios. Diferente de um crente cheio do Espírito Santo. Um crente cheio do Espírito Santo, ele incomoda sim. Aleluia. Glória a Deus. Quando a Bíblia diz, o profeta levanta a voz e diz: clama em alta voz e perturbe-se os moradores da terra. Deus não está dizendo pelo profeta que a gente deve perturbar os moradores da terra, não. A gente deve anunciar as boas novas e os moradores da terra se sentirem perturbados. É diferente. Por quê? Porque não há união entre luz e trevas. Quando a luz chega, as trevas desaparecem. Glória a Deus. E, amados irmãos, o segredo desta igreja sempre foi e sempre será o bom relacionamento com o Senhor. E esse bom relacionamento com o Senhor através da oração. 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 Quando Jesus mandou que ele ficasse em Jerusalém, no cenáculo, ele estava dizendo: vão orar. O segredo está na oração. Aleluia. E foi através da oração que o Espírito Santo veio. Foi através da oração que Pedro foi cheio, pregou e as almas se renderam. Aleluia. E não tardou muito para que se levantasse contra, eu disse se levantar contra a igreja, uma grande perseguição. Glória a Deus. Essa perseguição começou em Jerusalém, mas ela não terminou ainda.
Quando nós chegamos no capítulo 8, no capítulo 7, nós encontramos um daqueles homens que foram consagrados ao diaconato pela necessidade que a igreja agora tinha de atender às suas membresias, porque quando ela cresceu, cresceu também os problemas internos. E os pastores, eles não podiam se apartar nem da oração, nem da leitura da palavra. Como cuidar de um rebanho tão grande como aquele, sem oração e sem leitura da palavra? É de responsabilidade dos que ocupam o altar orar e ler, para que o povo possa ser alimentado, para que o povo receba a revelação de Deus através da palavra. Não se pode alimentar um povo com ilusões, com achismos, com o que pensamos, mas sim com o que Deus está falando. E Deus fala através da sua palavra. E quando levantou-se aquela perseguição, um grande mal, entre aspas, porque entre aspas, pastor, porque Deus não dá o mal. Deus não dá. Agora Ele permite. E quando Deus permite o mal sobre nós, é porque Ele tem um propósito. Glória a Deus. Os irmãos se acostumaram a vir para a igreja, a vir para o culto, a viver aqueles bons momentos de avivamento, cura, libertação, salvação. Ninguém queria sair da igreja. Ninguém queria sair para as praças, para as ruas, os valados. Lá eles eram criticados, perseguidos. Não, vamos ficar aqui dentro. Mas não era isso que Deus queria. Deus não estabeleceu uma igreja para estar dentro do templo. Deus estabeleceu uma igreja para que na terra ela fosse a sua voz. Ele estabeleceu uma igreja para que ele sim se tornasse conhecido entre os homens pela vida dos homens. Aleluia. Mas eles não saíam da igreja. Aí Deus sai, não. Você não vai não evangelizar? Você não vai não pregar lá fora? Você não vai não tocar na praça? Pois você vai? Vou, nada, aqui está bom demais, lá fora está muito quente. Se for verão, se for inverno, está chovendo. Aleluia. Aí Deus permite uma grande perseguição. E a igreja foi assolada. Glória a Deus. E as lutas, as perseguições, as provações, não é para matar o crente, é para moldar o crente na forma de Jeová. E quando a igreja foi assolada, os diáconos, os líderes, exceto os pastores, mas todos tiveram que correr. E nesta carreira, muitos se desviaram, mas muitos se fortaleceram.
Isso foi como a Covid-19. A Covid-19 passou por nós para que pudéssemos ver quem era e quem não era. Quem conhecia Jesus e quem não conhecia Jesus. Quem amava Jesus e quem não amava Jesus. No capítulo 7, Estevão foi preso. Estevão foi acusado. Estevão foi julgado. Porém, Estevão 7:55. Porém, Estevão, ele estava cheio do Espírito Santo. Um crente cheio do Espírito Santo, ele faz toda a diferença. Glória a Deus. E quando julgaram a Estevão com falsas testemunhas, a primeira ideia de quem olha a história é achar que naquele júri, por Estevão ser um homem de Deus, por Estevão ser um homem cheio do Espírito Santo, por Estevão ser um homem bom, ele não seria condenado. Normalmente acreditamos nisto. Mas muitos que tiveram esta ideia, uns se decepcionaram com Deus, outros não entenderam. Porque as falsas testemunhas testemunhando contra Estevão, dizendo o que ele não disse, levou Estevão a ser condenado. E o pior, os que estavam lá no Sinédrio, olharam para ele e viram o seu rosto brilhando como o rosto de um anjo. Nem o rosto de Estevão brilhando como um anjo fez com que os seus algozes mudassem a sentença. O Sinédrio era um tipo de Supremo Tribunal Federal de Israel. Condenaram ele. Diz a palavra que Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu, viu a glória de Deus que estava à sua direita. Isto depois da sentença de sair, levaram-no para fora dos muros da cidade de Jerusalém, porque não acharam digno de morrer dentro da cidade. E diante daqueles que eram seus algozes e que iriam matá-lo, apedrejado, ele não tem medo. Quando o Senhor ensinou a orar, ele disse: ore assim. Primeira coisa na sua oração é você reconhecer que você não é órfão. É você dar testemunho que você tem um Pai todo-poderoso que habita no céu. E que você faz parte de um reino indestrutível. Agora o que você precisa é estar no centro da vontade deste Deus. Por isso ele diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, o teu governo, e seja feita a tua vontade. Então Estevão estava pronto a permitir a vontade de Deus na vida dele. E você está pronto? Está disposto a deixar que em sua vida se cumpra a vontade de Deus? Porque se você não estiver, com muita facilidade, você pode negar o nome do Senhor Jesus.
Aleluia. Mas Estevão saiu, levado por aqueles homens. A primeira coisa que ele fez foi fitar os seus olhos para o céu. O salmista disse: eleva os meus olhos para os montes, porque nos montes era o lugar que sacrificava os postes ídolos. Era o centro da idolatria dos cananeus. E que eles acreditavam que os seus deuses traziam livramento. E quem queria matar Davi era o seu filho Absalão. Imagine como estava ele interiormente, perseguido para a morte pelo seu próprio filho. E ele sai para os campos e olha para os montes. E o Espírito nele, através dele fala o seu Espírito. Ele conversou com ele. Ele conversou com o Espírito Santo. E ele pergunta: de onde me virá o socorro? E o Espírito Santo responde ao seu espírito: glória a Deus, o teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Irmãos, o nosso socorro, ele não virá do homem. O nosso socorro vem do Senhor nosso Deus, que fez os céus e a terra. Por isso Estevão olha para o céu, e quando ele olha, ele vê a glória de Deus, e vê Jesus à direita do Pai eterno. Jesus, irmãos, está à direita do Pai eterno, intercedendo por nós, intercedendo por mim, intercedendo por você. Por isso todos os nossos projetos aqui embaixo, nós devemos apresentar a Deus e pedir a sua chancela, se Ele está de acordo ou não. Porque quando fazemos da vontade de Deus, nós temos segurança. E nem toda derrota é derrota. Existem muitas derrotas que são grandes vitórias, e existem grandes vitórias que são grandes derrotas. Escute. Quando ele olha para a cara daqueles que queriam assassiná-lo, e ele, cheio de amor, disse: eu vejo os céus abertos, e o Filho do Homem, que era um título dado ao Senhor Jesus e que eles conheciam, estar à direita de Deus. Mesmo assim, eles apedrejaram Estevão. Então, o que Estevão entendeu? Que chegou a sua hora. Que aquele era o seu momento. Momento dele com Deus. Glória a Deus. Crente cheio não recua, ainda que lhe custe a vida. João podia ter calado, mas crente cheio do Espírito Santo, ele não cala na hora de falar, como não fala na hora de calar. Você está entendendo o que eu estou falando? Ele podia dizer: este negócio não é comigo. Herodes fica com quem ele quiser, se prostitui com quem ele quiser, problema dele, não tenho nada a ver com isso. Aí Deus disse: tem. Ele precisa tomar consciência que ele está no pecado. Você precisa dizer para que ele é um prostituto. E aquilo era uma verdade.
E ele não se negou a dizer a verdade. Isso lhe custou a cabeça. Mas ele perdeu a cabeça, mas ele não perdeu a coroa. Ele chegou lá no céu. E vamos conhecê-lo um dia. Estevão podia sim não ter com tanta veemência pregado a palavra de Deus, como muitos hoje fazem. Prega o evangelho light, do amor, do Jesus te ama. Aí o pecador ri e diz, e te ama também. Se coloca igual. Glória a Deus. Não há alma que pecar, esta morrerá. O adúltero não vai para o céu. Então, meus amados irmãos, Estevão é morto apedrejado. Quem comandou aquela morte? Saulo de Tarso. Às vezes, uma salvação de uma pessoa custa muito caro para outras. Graças a este apedrejamento, a esta morte estúpida, injusta, que Saulo foi salvo. Glória a Deus. Quem ousaria pregar o evangelho para Saulo de Tarso? Ninguém. Mas naquele momento que ele comandava a centúria que ia apedrejar Estevão, Estevão olha para o céu, ele olha para cima e diz, eu estou vendo. Ou seja, eu estou tendo a visão do Messias tão esperado por vocês. Eu estou vendo os céus abertos e ele de braços abertos me esperando. Foi no caminho de Damasco que o céu se abriu. E foi de lá que veio uma voz. E foi naquele dia que o Espírito Santo falou com Saulo. E ele lembrou de Estevão. Aleluia. Ele diz, agora sim, agora eu estou entendendo. Mas escute, amados irmãos, no capítulo 8, diz que uma grande perseguição foi levantada contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria, que precisava receber o evangelho, mas ninguém queria ir lá. Mas graças a esta perseguição, Judéia e Samaria recebeu o evangelho. Os homens piedosos sepultaram a Estevão, choraram, prantearam muito, e Saulo continuou assolando a igreja, entrando de casa em casa, arrastando homens e mulheres e encerrando-os no cárcere. As perseguições do primeiro século foram tantas, tanta injustiça e atrocidade. Pergunto eu, aí aonde estava Deus? No mesmo lugar. E ele não fez nada, não no tempo deles, do homem, porque Deus faz as coisas no seu tempo. Aí aparece quem? Filipe,
diácono da igreja, que também naquela perseguição desceu para Samaria. E Samaria, irmãos, vivia em densas trevas. Predominava a feitiçaria, o ocultismo, toda sorte de maldade, toda sorte de misticismo estava ali em Samaria. E quando Estevão desce à cidade de Samaria, ele desceu anunciando a Cristo. E aqui eu quero parar para uma pequena reflexão. O que faria você se uma grande perseguição surgisse hoje na nossa igreja? E se de repente os irmãos começassem a serem presos pelas suas declarações de fé, pela defesa da verdade, do evangelho, você continuaria na igreja? Ou corria? Você pregaria o evangelho ou se esconderia? Você diria, eu sou crente? Ou você diria, eu não conheço esse povo? Não estamos tão distantes disso, não. Então observe que quando Filipe desceu para Samaria, ele desceu depois do julgamento de Estevão, condenado injustamente. Ele desceu da morte, do assassinato do seu companheiro de ministério. Ele podia ter dito, homem, deixa esse negócio de crente para lá. Vou cuidar da minha vidinha. Quando essa tempestade passar, eu apareço por lá para saber se já terminou, se ainda tem perseguição, se ainda tem luta. Se tiver, eu não entro nesse negócio. Eu tenho que cuidar da minha vida. Aquele que tenta preservar a sua vida, perder-lhe-á. E o que perder por amor a Cristo, achará. Aí o Senhor diz que importa o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então Estevão morre, mas Filipe, em meio à perseguição, desceu para Samaria, versículo 8, capítulo 8, versículo 4, a parte B. Quando ele desceu, ele por toda parte pregava a palavra. Isso eu acho fantástico. Ele desceu, mas por onde ele passava, Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo salva. Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. Jesus Cristo liberta. Você acredita nisso, que ele faz isso? E como ele faz? Através de você. E você está propagando isso? Não, pastor. Por quê? Por que não? Então Filipe, dessa cidade de Samaria, anunciando a Cristo. Versículo 6. O que é que diz o versículo 6? O que é que diz o 6? Vamos lá? As multidões. Aquilo era uma ação poderosa do Espírito Santo na vida de Filipe, porque as multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele
operava. Não só ouviam, mas viam os sinais. Quando a gente vai lá para Atos 16, fala de sinais. Estes sinais acompanham aquele que crê no seu nome. Irmãos, o comodismo na igreja da nossa geração é tão grande que há centenas e milhares de cristãos que nunca foram batizados com o Espírito Santo e não está interessado nisto. Não sente a necessidade de serem batizados com o Espírito Santo. E eu pergunto, por quê? Aleluia. Glória a Deus. Por que não? Se você crê, você precisa desses sinais. O fato de alguém se omitir, o fato de alguém ser indiferente, não vai isentá-lo de ser perseguido, de ser odiado. Não. Todos, eu disse, todos sem exceção de nenhum, serão provados, serão perseguidos, terão que tomar uma decisão de que lado você quer ficar. Não adianta ficar em cima do muro, porque o muro vai ser derrubado, e você vai cair ou de um lado ou do outro. E o Senhor diz, aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. E se nega a Jesus, com palavras, com atitudes, e até com o silêncio, glória a Deus, aleluia. Tem muitas pessoas do anonimato, tem muitas pessoas que aonde trabalha ninguém sabe que ele ou que ela é crente. Uns com vergonha, outros com medo de ser criticado. Porque o crente de verdade, irmão, ele é criticado. Aleluia. E outros que se omitem. Omissão também é pecado. Eu falei aqui essa semana, eu estava saindo do banco e fui pagar o estacionamento e tinha uma madame lá, uma pessoa que a gente percebia que no elevado grau de intelectualidade, e ela estava conversando com a moça que estava recebendo o dinheiro, e diz, não, fulano, a gente morre e vai todo mundo para o mesmo lugar. A gente morre e vai todo mundo para o mesmo lugar. Eu tinha acabado de chegar, eu digo, senhora, licença, um minutinho só. Desculpe, é que eu ouvi o que a senhora acabou de falar e não vou conseguir sair daqui sem dizer nada para a senhora. Eu digo, a senhora está certa, entre aspas. Ela disse, como assim? Eu digo, na verdade, todas as pessoas que morrem, o corpo, a matéria, o pó, vai tudo para o mesmo lugar. Mas nós não somos apenas matéria, não somos apenas corpo. Nós somos um espírito, uma alma e um corpo. Então o corpo vai para a sepultura. Todo mundo vai para a sepultura. E o rico vai para uma sepultura de luxo. O pobre não, vai ali para São Vicente, né, que vai enterrar um e puxa assim, aparece o osso do outro, que já está enterrado há mais tempo. Agora a alma e o espírito, ou sobe ou desce. Ela, como assim? Eu digo, está escrito. Para o entendido, o caminho da vida é para desviar-se do inferno que está para
Eu digo, então, enquanto a senhora viver nesse corpo e eu nesse, a gente tem uma responsabilidade diante de Deus. Glória a Deus. E ninguém vai ter como se desculpar. Por isso que eu estou falando para a senhora. E a única maneira de subir não é entrar para uma religião, não é entrar para uma filosofia de vida, é aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu saí dali tão feliz. Eu não posso me negar a levar as boas novas a alguém que está marchando para o inferno e eu vendo e deixando. Você está numa autoestrada ou autopista, aí você vai daqui para lá, vem um carro de lá para cá, aí ele começa a cortar a luz, não é assim? O que é que ele está dizendo? Perigo na frente. Perigo. Um acidente, qualquer coisa. Aconteceu alguma coisa, mas ele avisa. Porque se ele não avisar, ele está se omitindo. E se ele se omitir, ele sabe que pode ser trágico para aquela pessoa. E depois ele sabe que aquela pessoa que não foi avisada se arrebentou no acidente lá da frente, que já tinha acontecido. E como vai ficar a sua consciência? Glória a Deus. Como ficará a sua consciência se de repente você chegar hoje em casa e dizer, rapaz, sabe quem morreu? O vizinho. Morreu. E você falou de Jesus para ele? Nunca. Por que não? Porque ele não prestava. Mas Jesus não veio para os sãos, veio para os doentes. Mas escute. Deixa o vizinho lá no túmulo. Filipe desce. As multidões atendiam unanimemente as coisas que ele falava e via os sinais que ele operava. No versículo 7, os espíritos imundos saíam, as pessoas que eram possessas ficavam libertas, gritavam em alta voz, paralíticos e coxos eram curados. E no versículo 8, diz que naquela cidade, e eu concluo aqui, naquela cidade houve grande alegria. Pergunta número 1. Por que houve grande alegria naquela cidade? Porque chegou o Evangelho. Porque chegou as boas novas de Deus. Porque houve tantos milagres e tantas maravilhas e sinais naquela cidade? Porque chegou um crente cheio do Espírito Santo. Não chegou um crente para discutir igreja, para discutir placa de religião, não. Chegou um crente cheio do Espírito Santo para levar Jesus àquela sociedade. E aquela sociedade experimentou o poder de Deus através de Filipe. Que Rio Largo possa também receber o poder de Deus através do seu testemunho, da sua vida. Porém, é necessário que os sinais lhe acompanhem.